Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre concorrência versus paralelismo. Mais especificamente, o que que é concorrência e o que que é paralelismo. Isso porque Golang é uma linguagem em que uma das suas maiores features, digamos assim, é justamente essa questão de concorrência ou de paralelismo, que é uma das linguagens que são mais modernas e que foi criada pensando já em processadores multicore, esse tipo de coisa. Então, no vídeo de hoje, a gente vai entender o que que é concorrência, o que que é paralelismo e por que que Go é uma linguagem concorrente em sua maioria e não paralela. Bem, e para nós exemplificarmos isso e conseguirmos ver isso de maneira visual e entender melhor quais são as duas ideias, uh, eu peguei alguns slides, eu traduzi alguns slides de uma palestra do Rob Pike, que é uma das pessoas que trabalha na equipe de desenvolvimento do Go. Uh, e com eles a gente tem uma forma mais visual de entender o que, que acontece, como que acontece e o que, que é a ideia de concorrência e de paralelismo. Ok, então aqui a gente tem um desenho que mostra pra gente qual a diferença entre a concorrência e o paralelismo. E eu acho que dessa forma é uma ótima forma, porque a gente consegue ter uma coisa mais visual e de mais fácil entendimento. Então a parte da concorrência, basicamente o que a gente tem é um processo, aqui está ilustrado como, por exemplo, cortando uma cenoura e também mexendo uma panela. Então aqui a gente consegue ver através dessa ilustração em que a gente precisa, como que é feito esse procedimento? A gente precisa mexer a panela, a gente para de mexer a panela para cortar a cenoura. Então, e a gente fica nisso de fazer uma coisa, parar, fazer outra, fazer uma coisa, parar e fazer outra. E isso é a concorrência, onde a gente consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, nessa ilustração, a gente lida em mexer a panela e cortar a cenoura uh, ao mesmo tempo, mas a gente para e intercala entre cada um desses processos. Já na parte de paralelismo, é como se a gente, nessa ilustração, a gente tem dois personagens e um está cortando e um está mexendo a panela. Então a gente tem aqui também essa ilustração, essa representação da atividade como uma linha contínua, porque cada um está executando aquilo de forma independente e, e não de forma em que eu tenho que parar um processo para ir para partir para outro. Uma coisa em que a gente pode, por exemplo, também olhar com o olhar de concorrência ou paralelismo no nosso dia a dia é quando, por exemplo, a gente está programando, a gente para de programar para tomar um gole de café e depois a gente volta a programar. Isso está sendo uma tarefa concorrente, porque a gente está fazendo algo, a gente para de fazer aquilo, toma um café e depois retorna a fazer aquilo. E já paralelismo, a gente poderia ver como, por exemplo, escutar música e programar. Onde a gente está programando e a gente está com fone de ouvido ou coisa do tipo e escutando música. Não é uma atividade que a gente tem que parar para escutar música e depois quando acaba a música a gente volta a programar. Então esses também são dois exemplos do dia a dia em que a gente consegue ilustrar o que que é a concorrência e o que que é paralelismo. Uh, e a gente pode exemplificar isso, como foi exemplificado pelo Rob Pike, justamente com Gophers, que é o mascote do Go, onde a gente pode ilustrar com, por exemplo, tendo um problema onde a gente quer pegar uma pilha de manuais obsoletos, já o manual de alguma tecnologia ou coisa do tipo, e a gente quer incinerar esses manuais. Então, aqui nesse exemplo, com apenas um Gopher, isso iria demorar muito tempo. Ele precisa pegar esses materiais, esses manuais, colocar no carrinho e levar para o incinerador. Então, isso demoraria provavelmente muito tempo. Se nós adicionássemos mais um Gopher, o que a gente teria era uma pilha de manuais, um carrinho e um incinerador. Um dos Gophers que a gente acabou de adicionar, ele ficaria parado, porque ele não teria nenhum carrinho para poder movimentar. Então a gente precisa adicionar mais um carrinho para esse Gopher. Quando a gente adiciona mais um carrinho, a gente tem o problema de que a gente vai ter um gargalo, basicamente porque imagina, se eu tenho dois Gophers, cada um tem o seu carrinho, eles estão pegando livros e levando livros. Vão ter momentos em que eles vão se encontrar junto na pilha de manuais e um vai ter que esperar o outro carregar e sair para ele aí sim poder carregar. E a mesma coisa no incinerador. Então isso também não resolve totalmente o problema porque gera um gargalo. A gente poderia dobrar tudo, então a gente teria duas linhas de execução, onde cada um faria isso de forma independente.
Eles teriam 2 pilhas, 2 carrinhos e 2 incineradores, mas esse também não é o jeito mais otimizado e eficiente para a gente executar essa operação. Outro design seria, basicamente, a gente tem uma pilha de livros, a gente tem um gopher que carrega o carrinho com os livros que estão na pilha, um gopher que leva o carrinho até o incinerador e outro gopher que pega os livros do carrinho e joga no incinerador. A gente teria 3 gophers em ação, seria muito mais eficiente e otimizado. E cada gopher seria um procedimento independente ou uma função, por assim dizer. A gente poderia ter uma função que é para carregar o carrinho, uma que é para levar o carrinho, uma que é para incinerar os manuais. Mas ainda a gente pode otimizar isso um pouco mais. Aqui a gente tem uma otimização da concorrência, que a gente poderia adicionar mais um gopher que iria retornar os carrinhos vazios. Então, no anterior, a gente tem um gopher que leva o carrinho, mas o carrinho vazio fica lá. Ele precisa ir lá, buscar e levar de novo para trás. E já nesse aqui, onde a gente fez esse aperfeiçoamento, a gente tem um gopher que carrega o carrinho, o gopher do meio leva o carrinho até o incinerador, para o gopher do incinerador incinerar os manuais, e tem um novo gopher que ele retorna esses carrinhos para o início. Então a gente tem 4 gophers em ação, a gente tem uma fluidez maior, porque a gente não tem um gargalo, já que todos os gophers, a ideia é que eles estejam em constante movimento, fazendo cada um a sua função. E a gente tem a forma mais otimizada, dentre os designs que a gente fez, esse é o mais otimizado. E depois a gente pode paralelizar, ou seja, a gente vai estar pegando essa função, esse nosso procedimento, que ele é concorrente, porque temos várias funções que se intercalam em execução, e a gente iria paralelizar, que seria basicamente dobrar esse procedimento. Então a gente teria 8 gophers em ação, e isso rodaria também com fluidez nos 2 procedimentos, que agora são paralelos, mas a gente ainda assim tem a concorrência em cada um deles. Então, essa é a ideia da concorrência e do paralelismo. E a gente vai ver isso também agora no código. Bom, e no código, o que a gente pode fazer para conseguir ver essa questão da concorrência, dele parar uma coisa, executar outra e voltar a executar e intercalar entre funções ou entre procedimentos, a gente pode fazer o seguinte: eu tenho aqui um arquivo main, onde eu tenho a minha main function, tenho 2 funções, uma que é números e uma que é letras. A números basicamente printa os números de 0 a 9 e a letras basicamente printa de A a F. Então, se eu executo esse programa, a gente pode ver que ele vai executar de 0 a 9 e depois de A a F. Então ele faz isso de uma forma sequencial, ele executa essa função e depois executa essa função. Agora, se a gente tornar essas 2 funções concorrentes, utilizando a key go na frente delas, e logo assim elas não funcionariam corretamente, a gente precisaria criar nesse caso, poderia usar um time.sleep, algo do tipo, mas eu vou utilizar um wait group. Vou criar esse wait group, vou passar nessas funções aqui o wait group, ser um pointer, sync.waitGroup. Aqui dentro eu vou fazer um defer waitGroup.done. Nessa outra função aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer também um vídeo sobre wait groups e sobre go routines e enfim tudo que engloba a parte de concorrência. Esse vídeo é mais uma explicação sobre concorrência e paralelismo. Então eu também vou cobrir isso aqui. Mas os wait groups são basicamente recursos que a gente consegue utilizar para que o nosso programa, a nossa main function, espere as execuções das nossas funções concorrentes terminarem antes dela sair da main function. Então aqui a gente vai adicionar, a gente vai usar o wg.add, vai passar 2, que a gente vai utilizar 2 funções concorrentes e depois de cada função ele roda e utiliza o done. Então a cada done ele faz um decrease de 1 do nosso edge, do nosso counter que a gente está usando. Então aqui eu tenho 2, aqui eu vou fazer um wait, e aqui eu vou passar uma referência para o nosso wait group. Vamos ver se isso vai funcionar. Ok, funcionou. Só que foi muito rápido, então a gente não conseguiu visualizar muito bem. Aqui a gente pode ver que ele executou o ABCDF e aí passou os números. Mas se a gente for aqui e colocar, por exemplo, um sleep de milliseconds,
pode ser 100 milissegundos. Vou colocar um aqui, vou colocar um aqui. E executar novamente, a gente pode ver que esse vai ser o output. Então a gente vai ter A, 0, B, 1, 2, C, D. Então a gente consegue, através desse output, a gente consegue ver que ele está executando uma, ele está parando, executando outra, está parando, executando de novo a primeira e assim vai. Então, e cada vez que a gente roda isso, a gente tem um output diferente. Então a gente pode ver que realmente isso é uma coisa que a cada momento varia, porque a cada momento ele vai intercalando da forma que é mais eficiente. Porque a engine e o modelo de concorrência do Go é realmente algo muito bom. Então, a cada vez a gente tem esse output diferente, porque de fato ele está pegando uma, executando outra e acaba por ter variações. Mas basicamente para o vídeo de hoje é isso. Eu vou fazer mais vídeos sobre Go Routines e sobre mutexes e weight groups e toda essa questão que envolve concorrência. E por hoje é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.